Bom dia, crianças. Bom dia, família. Quero iniciar hoje falando com vocês que, afinal, tudo que passa em nossa vida é uma experiência nova. E toda experiência é um aprendizado. E todo aprendizado é conhecimento. E todo conhecimento é bem-vindo. Então, tudo isso que nós estamos vivenciando nesse momento de pandemia, né? Está sendo um aprendizado para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos nos cuidar melhor, ter mais tempo para nós mesmos, ter mais tempo para nossa família, né? E é isso que eu tenho feito, valorizado cada instante que estamos passando, né? Tirando aproveito das melhores coisas, que é ficar um pouco mais próximo da nossa família. E vamos à nossa próxima aula. Um grande beijo. Crianças, vamos lá. Nós vamos hoje continuar no nosso livro de matemática e nós vamos para a página 76 e 77. Vamos lá. Nós vamos continuar estudando sobre os números na nossa vida, né? E aqui nós vamos ver agora como usar os números na subtração, né? Como fazer uma continha que a gente chama de menos. E quando a gente vai fazer uma continha de subtração, uma operação de subtração, nós temos várias situações, problemas que a gente vai usar a subtração. Então vamos lá, no nosso livro ele traz assim, olha, que número 1 é a primeira ideia, né? Primeira maneira de nós usarmos a subtração, que a número 1, ó, tira uma quantidade da outra. A gente tem, por exemplo, 8 garfos, né? E vamos tirar 5. Então, quanto vai ficar? Você vai dar a resposta. Na número 2, já é diferente. Nessa número 2 aqui, nós vamos, olha só, nós vamos comparar quantidades, quanto a mais ou quanto a menos. Então, presta atenção que é bem diferente. Olha, nesse caso aqui, o Juca, ele tem peixes, tá vendo? Só que aqui no 2 a gente representou, em vez do desenho de peixe, nós desenhamos pro bolinha. Juca tem, olha aí, quantos? Vamos contar? 9 bolinhas, 9 peixes, né? E Pedro tem também uma quantidade, que é 5. E aí, nós queremos saber quantos, podemos ter saber de duas coisas. Quantos peixes Juca tem a mais do que Pedro? É uma pergunta. Ou nós podemos fazer outra pergunta. Quanto Pedro tem a menos do que Juca? E nas duas operações a gente vai usar a operação de subtração. Então, veja, se nós compararmos, olha a comparação, estão vendo os peixinhos? A gente vai marcar aqui, marcamos a quantidade, olha aqui o quadrinho, a quantidade que os dois têm iguais. Então, quantos a mais o Juca tem? O que sobrou, que não é a quantidade dele, então 3, certo? Então, é bem fácil, vamos lá, vamos ler e vamos fazer. Na número 3 também, a gente vai comparar uma quantidade, só que a gente vai perguntar quantos faltam, certo? Então, vamos ver. Aí você vai fazer a 3, olha só. Carlos está colocando figurinhas no álbum dele, veja. Aí você vai ver a figura, tá vendo a figurinha? E aí você vai completar. Na número 4, nós vamos comparar e vamos ver qual é a diferença. Aqui na página 77, olha só, é a número 4. Desculpa, tia Cida, não tinha colocado. Então, nós vamos comparar. Comparar, a gente pode dizer qual é a diferença. Quando falamos em diferença, estamos falando em subtração, é a mesma coisa, numa continha de menos. Então, veja aqui a comparação, tá vendo? Você vai olhar e vai responder. Na número 5, nós vamos separar uma quantidade da outra, né? Tá vendo que é outra maneira de fazermos uma subtração. E na 6, agora é sua vez. Você vai, aqui na 6, você vai criar uma situação, problema, que envolva a subtração, tá bom? Você